Olá, bom dia. Que alegria, né, poder estar de volta aqui com o nosso cafezinho, nesse dia maravilhoso que o Senhor preparou para nós. Principalmente se este café vem recheado com a boa palavra do Senhor, que vem nos edificar a cada dia, não é mesmo? Estamos estudando aí o livro de 1 Samuel. Nós iniciamos o capítulo 18, né? Os primeiros versos do capítulo 18. Observamos que a amizade de Davi com Jonatas despertou um interesse maior de Saul, levando inclusive a colocar Davi como um comandante de tropa do seu exército. E com certeza eles passaram a guerrear juntos, né, contra os inimigos. Conta o verso 6 que estiveram mais uma vez combatendo os filisteus. Observem, sucedeu, porém, que, vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. Pelo que podemos entender é que Davi tinha autonomia de levar os seus comandados para locais diferentes da batalha, podendo o exército de Saul, no geral, atacar duas frentes. Voltando vitoriosos, de mais uma batalha contra os filisteus, preciso dar uma pausa aqui para entendermos que não é daquela mesma batalha anterior que vimos quando Davi derrotou o gigante Golias e o exército de Saul saiu perseguindo os filisteus. O texto não diz, mas entendo que os fatos escritos não ocorrem assim sequencialmente, Hoje Davi matou Golias, amanhã já está à frente do exército. Não é assim que entendo. Creio que algum tempo se passou e esta batalha que agora referimos é outra. Como veremos mais adiante também outras batalhas contra o próprio povo filisteu, O exército de Saul, então, retorna vencedor da batalha e é recebido com grande festa. E não foi só de uma cidade apenas, de todas as cidades de Israel. Uma festa maravilhosa, com danças, com música, certamente ficaram dias festejando. Fique imaginando esta cena, pois ficamos tão alegres quando os nossos filhos saem, às vezes, para uma jornada acadêmica, e conseguem vencer os obstáculos, trazendo consigo o diploma que representa uma verdadeira vitória. Alegra muito o coração de um pai, de uma mãe. Agora, apenas imagine, espero que isso nunca aconteça com o seu filho, com a sua filha, ou até com um ente querido seu, que vá para uma guerra, mas retornando desta guerra, onde com certeza passou pelo risco de morte, e agora volta vitorioso, mesmo que tivesse sido até derrotado, mas o seu retorno para nós seria uma vitória maravilhosa. Mas, no meio desta comemoração, surge algo que mina um relacionamento que estava indo tão bem. Verso 7 nos diz que as mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. A alegria daquelas mulheres era tamanha que não pensaram em enaltecer as ações de Saul e de Davi. Creio que não de forma a querer enaltecer mais Davi e desmerecer a Saul. Naquele momento de alegria, nem pensaram nas palavras que estavam dizendo. Talvez até imaginando que Saul ficava mais na parte do comando, organizando as frentes de batalha. E como Davi estava como chefe de tropa, estaria no combate corpo a corpo. Mas isto não soou bem aos ouvidos de Saul. Isto nos faz refletir nas nossas ações, de como diz o dito popular, contar até 10 antes de tomar qualquer decisão. Pois uma palavra dita, podemos até tentar remediar, mas sempre causará embaraços. E foi o que aconteceu, como diz o verso 8 e 9. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta, senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Realmente o orgulho tomou conta do coração de Saul, e viu naquela fala das mulheres como uma afronta à sua pessoa. Estou enaltecendo mais o servo do que o próprio rei? No pensamento de Saul, agora vão querer
que eu passe até o reino para ele. Saul sentiu-se apunhalado pelas costas e não reconhecia que aquela vitória de Davi, na verdade, era sua vitória. Isso acontece muito com as pessoas que pensam apenas em si mesmas, buscando uma glória pessoal. O servo ou empregado não pode nunca ser destaque. Os holofotes devem ser sempre voltados para o rei ou para a chefia. Aquela confiança, que tinha em Davi, daquele momento em diante, ficou ofuscada e já não via Davi ali com bons olhos. Diz os versos 10 e 11 que no dia seguinte um espírito maligno se apoderou de Saul e uma crise de raiva. Enquanto Davi dedilhava a sua harpa, Saul pegou uma lança e arrojou contra Davi 2 vezes, porém ele se desviou. Como o Espírito de Deus se afastou de Saul, como estudamos, e ele percebia que Davi era o escolhido do Senhor, passou a temer a Davi. Seus olhos agora não viam que as ações de Davi eram para o bem de Israel. Estava cego da sua ira e inveja. E passa a tomar algumas medidas para tentar se ver livre de Davi. Primeiramente, colocando como comandante de tropa de 1000. Com isso, ele estaria bem longe de todas as ações, as coisas, e o povo poderia esquecer um pouco dele e voltar-se para o rei. Aí você pode até pensar, que diferença isso faz? Pelo meu entendimento, Saul comandava o seu exército, que era dividido em pelotões ou tropas. Não, mas todas as pessoas que estavam no comando desses pelotões ficariam próximos a ele para dar os relatórios. E como vemos e entendemos na dinâmica que comandante de 1000 era aquele que tinha uma guarnição longe da sede do exército, para entendermos melhor, eu quero usar o exemplo do meu trabalho. Temos um comando geral na cidade de Belo Horizonte e nas diversas cidades de Minas Gerais temos os comandos regionais, que têm a sua autonomia na tomada das suas decisões, mas estão sempre subordinados ao comando geral. Espero que deu para entender. É como se Saul tivesse criado esse comando regional que estaria subordinado às suas ordens, porém distante, e que não seria visto pelo povo ali, e sua credibilidade ou seu poder poderia cair em esquecimento pelo povo, estaria tirando de Davi o foco naquele momento. Espero que você não pense que é isso que acontece no meu serviço. As ações atuais não têm essa visão de egocentrismo, mas sim de melhorar a organização das ações num estado tão amplo como o nosso, ok? Mas voltemos à história. Observamos nos versos seguintes que a ação de Saul não logrou êxito como ele queria, pois o Senhor era com Davi. Em tudo que ele fazia era bem sucedido. E o povo estava cada vez mais se unindo a Davi, como afirma o verso 16. Porém, todos Israel e Judá amavam Davi. Portanto, fazia saídas e entradas militares diante deles. Davi ele não parava de fazer a sua tarefa. Mesmo diante das ameaças de Saul, não para agradar o rei ou as pessoas, mas para fazer a obra que Deus o havia chamado e estava sendo preparado. Vemos que a cada dia o temor aumentava no coração de Saul, em ver que Deus era com ele. E creio que, recordando da promessa recebida por Samuel, que o seu reino seria tirado dele. Veremos a seguir novas estratégias tramadas por Saul. Mas em tudo que vimos hoje, podemos tirar algo para as nossas vidas em comunhão. Devemos pensar bem nas nossas ações, para não magoar o coração do nosso semelhante. Portanto, devemos guardar a nossa língua para não pecar ou fazer outra pessoa cair no erro. Como líderes, nós devemos entender que não somos únicos, nem onipotentes. Querendo a glória para nós mesmos, mas para dar um objetivo maior, para o bem-estar de toda uma comunidade. Pense que o seu liderado está progredindo ou sendo reconhecido é porque foi bem ensinado por você. Se isso acontecer ao contrário, alguma coisa está errada, não é mesmo? Que
Que Deus nos abençoe, que Deus possa estar nos fortalecendo a cada dia, a manter essa comunhão com as pessoas e saber realmente que do nosso coração é pecaminoso e apenas o ego pode atrapalhar todas as coisas. Amém? Até domingo que vem, vamos tomar o nosso cafezinho? Que Deus te abençoe.